Olá, eu sou o professor Pierre Tesa, do IFSC Campus Tubarão, e este estudo trata sobre as estratégias internacionais. Ele está dividido em 3 vídeos. No primeiro vídeo, além da contextualização, a gente vai ver o que são as estratégias internacionais. No segundo vídeo, vamos verificar o valor das estratégias internacionais, bem como as 5 principais economias de escopo potenciais, que são a obtenção de acesso a novos clientes para produtos e serviços existentes, a obtenção de acesso a fatores de produção de baixo custo, o desenvolvimento de novas competências centrais, a alavancagem de competências centrais existentes de novas maneiras e a gestão do risco corporativo. E no terceiro vídeo, a gente vai ver o trade-off entre responsabilidade local e integração internacional, os riscos financeiros e políticos em estratégias internacionais, o que dizem as pesquisas sobre o valor das estratégias internacionais e a questão da organização para a implementação de estratégias internacionais. Iniciamos então na nossa contextualização. Quando a gente fala de estratégias internacionais, a gente está falando de uma das estratégias no nível corporativo. Nós temos 2 estratégias no nível de negócio e 5 estratégias no nível corporativo. As estratégias corporativas ou de nível corporativo, elas são ações que as empresas tomam, empreendem, para ganhar vantagens competitivas operando em vários mercados ou setores, simultaneamente. Assim, elas se expandem em estratégias de nível de negócios, que se concentram em obter vantagens competitivas em um único mercado ou setor. A estratégia corporativa trata tanto da forma, quando a gente está falando de integração vertical ou diversificação, quanto dos meios, quando a gente está falando de fusões e aquisições, alianças estratégicas e o nosso foco aqui, que são as estratégias internacionais. A estratégia de nível corporativo, ela aborda a questão de em que negócio ou negócios a empresa deve operar. Assim, os gerentes usam a estratégia de nível corporativo para ajudar a garantir que a corporação ela seja composta da combinação ideal de negócios ou da combinação adequada de negócios. A lógica da diferença de uma estratégia de nível de negócio e uma estratégia de nível corporativo não é apenas incremental, ou seja, de gerenciar um negócio para gerenciar um conjunto de negócios. A estratégia de nível corporativo, ela deve criar valor para a organização. 1. De modo que o valor do todo corporativo aumente. 2. De forma que as empresas que formam um todo corporativo, ou seja, o portfólio de empresas, valem mais do que valeriam sob propriedade independente. E 3. Que os investidores em ações não possam criar por meio de investimentos em portfólio, ou seja, por conta própria, esse mesmo valor. Ou seja, uma estratégia de nível corporativo, então ela deve criar sinergias que não estejam disponíveis nos mercados acionários. Vamos ver então o que é ou o que são as estratégias internacionais. Estratégia internacional simplesmente se refere ao conceito de operar em vários países simultaneamente. Um bom exemplo de empresa que implementa estratégias internacionais seria a Procter & Gamble. A empresa opera em mais de 80 países, o que significa que possui instalações de produção ou escritório de vendas. E ela vende os seus produtos em mais de 180 países. Se você acessar o site da Procter & Gamble, pode mover o cursor para vários locais onde a empresa possui unidades ao redor do mundo. Curiosamente, cada uma dessas unidades estrangeiras da P&G tem o seu próprio site. Estratégia internacional é um tema muito bem abordado pela imprensa de negócios e assim você também vai encontrar vários exemplos de empresas
que implementam esse tipo de estratégia. Estratégias internacionais são um caso, a gente pode dizer, especial de estratégias corporativas. Isso porque estratégia internacional nada mais é do que uma outra estratégia corporativa em um contexto geográfico diferente. Assim, em um contexto internacional, conforme pode ser visto no mapa aí na tela, uma empresa pode integrar-se verticalmente, ela pode diversificar suas operações, ela pode implementar alianças estratégicas e ela pode realizar fusões e aquisições. Portanto, as razões pelas quais as organizações buscam estratégias corporativas em um contexto internacional são essencialmente as mesmas razões pelas quais as empresas buscam estratégias corporativas específicas. As estratégias internacionais, elas não são novidade. Exemplos históricos de estratégia internacional podem ser encontrados na Rota da Seda entre China e Índia, a formação da Companhia das Índias Orientais pela Grã-Bretanha e eventos semelhantes que aconteceram ao longo da história. Na verdade, a busca por oportunidades comerciais foi a principal motivação para a exploração de grande parte do mundo. As estratégias internacionais, elas podem ser perseguidas por qualquer tipo de empresa, grande, média ou pequena. Além disso, essas estratégias elas podem ser perseguidas a qualquer momento da vida de uma empresa. Mas acaba sendo mais fácil a gente encontrar evidências de estratégias internacionais quando a gente está tratando de grandes empresas. Aqui temos um destaque da porcentagem de receita resultante de mercados internacionais de companhias brasileiras, entre aquelas que são mais internacionalizadas, segundo um estudo da Fundação Dom Cabral. Os números percentuais, eles mostram o percentual de receita de subsidiárias comerciais e ou produtivas no exterior em relação à receita total da empresa. Veja como algumas empresas têm mais do que 3/4 de sua receita em mercados internacionais, em mercados estrangeiros. Então, observem como a internacionalização não apenas é comum, porque muitas dessas empresas provavelmente você já ouviu falar ou conhece mais de forma mais próxima, mas também ela representa para essas empresas bastante da sua receita. No próximo vídeo, a gente vai iniciar na questão do valor das estratégias internacionais e vamos detalhar cada uma das principais potenciais economias de escopo que podem ser obtidas com estratégias internacionais. A gente se vê então no próximo vídeo.